Obrigado. Bem, boa noite a todos novamente. Eu sou o professor Ricardo Tamietti, coordenador aqui do IPTEC. Hoje aqui contando com a participação do nosso especialista, o professor Renê, que vai estar falando conosco sobre qualidade, né? Focando aí a parte de projetos. Então, um ponto, né? Uma parte tão importante do projeto da engenharia que é a gestão da qualidade, né? Como melhor atender a expectativa aí do cliente, tratando de processos e sistemas, né? Então, um tema bastante propício, né? Em momentos que a gente vive tanta falta da qualidade de entregas aí em projetos, né? É, Mais uma vez, então, agradeço aí em nome do IPTEC, né, a participação do professor Renê nessa nossa aula de hoje. Professor Renê, pode se apresentar, dar sequência aí, né, com vocês aí, o professor Renê Ruggeri. Obrigado, Ricardo. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui mais uma vez falando sobre qualidade. Qualidade, como o professor Ricardo falou, é um negócio que está faltando em muito lugar por aí. Hoje em dia, por incrível que pareça, né, a gente evolui, 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 tecnologias, BIM e tudo mais, e a gente continua tendo problemas de qualidade, né? E não são, às vezes, problemas simples, não, problemas sérios de qualidade. Então, é por isso que esse tema é tão pertinente e importante. Ele sempre é importante. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Eu construí uma apresentação, partindo do princípio de que é um contato formal inicial, né? A gente não pode partir do princípio que o pessoal já domina a qualidade, então a ideia é dar uma introdução bem geral e para situar o pessoal nessa questão da gestão da qualidade. E, evidentemente, aqueles que se interessarem pelo tema vão ter depois os fios da meada todos aí para poderem se aprofundar e coisas desse tipo. Um sisteminha diferente de reunião. Eu acho que eu já é o terceiro que eu uso hoje. Aí você fica perdidinho, porque os ícones ficam cada hora num lugar. Os botõezinhos mudam. Pode Bom, passar aí, é só, depois, né, vocês vão receber aí o material. Pessoal, só fazendo um institucional aqui do IPTEC, né, para vocês terem mais informações de outros cursos gratuitos, abertos, como esse, e também cursos da pós, né, que tratam dessa temática de qualidade em outras instâncias, né? Então, a gente tem soluções ao vivo à distância, o online, híbrido, presencial, né? E no slide seguinte tem um QR Code com alguns atalhos, né, não apenas para cursos livres, né, de qualificação de extensão também, que são cursos de curso de duração do IPTEC, mas cursos gratuitos. Então, se vocês quiserem ver toda a grade de cursos gratuitos do próximo mês, só acessar aí esse QR Code que vocês terão as informações aí para vocês, ok? Então, por falta de cursos e temas, né, com certeza vocês não vão ter ausência disso aqui no IPTEC. Pode passar, professor. é, falar em cursos, né? Às vezes o pessoal acha que vou fazer curso e depois vou ver a coisa. Eu comprei um curso ontem. Então, assim, eu já estou com mais de 30 anos de formado e continuo fazendo cursos. Então, cursos nunca é É, demais. É o que a gente chama de educação continuada, né? Não tem como Exatamente. parar, na verdade, né? Esse é o fato. É, quem para fica para trás, porque alguém vai passar na frente. É verdade. Bem, Bom, boa gente, aula, professor. obrigado, professor. Assim, só para dar uma introdução de quem é o Renê, né? Por que que vocês me escutariam para falar de qualidade? Eu sou engenheiro civil e desde o início da minha carreira, que já está somando 30 anos, eu faço 30 anos de formado esse ano, sempre trabalhei com projetos. Inicialmente eu era projetista, mas logo, logo assumi funções de coordenação para assumir gestão de projetos. Foi um pulinho, e como isso sempre foi, vamos dizer assim, a minha cachaça, né? Eu não fui projetista porque a profissão me empurrou para isso, não, eu escolhi ser projetista, né? Então eu construí toda a minha carreira em cima dos projetos de engenharia, e os projetos de engenharia são então objeto de estudo, não são apenas objeto de trabalho, mas são objeto de estudo, de pesquisa. As minhas pós-graduações todas estiveram
tiveram como tema de pesquisa o desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, enfim, são 30 anos já labutando em cima desse tema, nos vários aspectos dele. Qualidades é um dos aspectos importantes nos projetos de engenharia. E por conta disso, então, eu acabei desenvolvendo uma perspectiva, uma visão bastante abrangente, dessa área, e por isso que eu preferi dar esse enfoque para essa apresentação, né, uma visão mais abrangente para situar o pessoal na questão da gestão da qualidade. E aí sim, depois, uma vez que você conhece, vamos dizer assim, o histórico todo, você consegue dizer, não, eu gostei daquela parte, eu estou precisando é disso aqui, etc. Você consegue se situar e ir atrás de aprofundamento. É, Nós temos dois blocos, né? O primeiro bloco é um bloco que vai contar a história da gestão da qualidade, para a gente entender como é que ela chegou ao status de princípio sistêmico, que é o que o PMBOK hoje adota, o PMBOK 8, né? No 7 já era, o 8 reforçou, né? Consolidou isso. E isso não é só para projetos, a qualidade ela foi alçada ao status de princípio sistêmico na gestão industrial, de um modo geral, já há algum tempo, vocês vão ver. Então, essa primeira parte é para isso. Feito isso, nós vamos pegar especificamente no desenvolvimento de projetos de engenharia, para dar uma geral também de como é que é a situação da gestão da qualidade nos projetos de engenharia. E por incrível que pareça, vocês vão ver, como eu disse, a gente avança, 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 e nos projetos de engenharia, em termos de gestão de qualidade, a gente continua engatinhando. Vocês vão entender isso por quê. Tem muita coisa a ser feita. Bom, a mensagem principal, a mensagem inicial, que vai alinhavar tudo que a gente vai falar, é que a qualidade, ela não é aquela coisa de tem um departamento de qualidade que cuida de controle de qualidade, essas coisas. Não. A qualidade, hoje em dia, é abordada como uma função transversal na organização. Tudo envolve qualidade, ou a qualidade está envolvida em tudo, né? Toda a organização, todas as suas áreas, processos principais, processos secundários, enfim, tudo envolve qualidade. A qualidade, ela está difundida, ela é difusa em todo o sistema organizacional. E nós vamos ver como é que ela chegou nesse ponto, porque ela não nasceu assim, evidentemente, né? A ideia é a gente entender como é que ela chegou nesse ponto, porque entendendo isso, a gente tem uma noção melhor da importância dela e de por que que ela é importante, né? Não basta simplesmente dizer que é importante, né? Eu gosto de fazer uma comparação assim, ninguém tem dúvida de que a Rainha Elizabeth foi importante para a Inglaterra, né? Mas todo mundo sabe por quê. Agora, o Príncipe Charles ainda não mostrou a importância dele, ele está lá como uma figura emblemática, mas não fez a diferença ainda. A qualidade, ela é a Rainha Elizabeth. Ela já mostrou por que que ela é importante. Ela já conquistou o lugar dela. Então, é isso que a gente tem que entender, né? A história da qualidade para entender a importância dela. Bom, tudo começa lá atrás, estamos falando aí da virada do século XIX para o século XX, pouco antes da Revolução Industrial, em que a produção era artesanal, né? Tinha um artesão, ele sabia fazer alguma coisa e ele produzia aquilo e vendia, né? Mas acontece que a sociedade vai se desenvolvendo, as cidades vão crescendo e a demanda começa a ficar maior do que a capacidade que ele tem de produzir. E aí então ele mobiliza uma série de aprendizes, né? Coloca lá na oficina dele, ensina os caras a trabalharem e os caras passam a produzir. E o artesão, ele passa a verificar a produção deles, né? Para não correr risco de entregar coisa ruim para os clientes, porque é o nome dele que está em jogo. Então, ele passa a fazer inspeção 100%. Se ele tem 20 aprendizes e cada um desses aprendizes produz uma peça por dia, ele vai verificar 20 peças
no final do dia, de forma que a inspeção é 100% e a garantia de que o produto é bom está na mão dele, na mão do artesão, né? Isso se consolidou na indústria, né, que veio na virada do século, do 19 para o 20. Isso se consolidou com o Taylor, né? O Taylor, no livro dele, ele consagrou lá a separação da função de produção com a função de controle, né, de verificação ou de inspeção. Então, isso está explicitamente escrito no livro do Taylor. E mais focada na inspeção 100%, né? Naquela época, por mais que você tivesse o início de indústria, a produção era pequena e tinha-se condição de inspecionar 100% do que era produzido. E a ideia era mais ou menos o seguinte: o cara crachá, né? Chegou, olhou, verificou, tá bom, ótimo, passa, vende. Não, não, não tá bom, refuga, volta. Ou volta para remanufaturar, quando é possível, ou sucateia, joga fora, né? E o custo disso está embutido no custo do produto que passou, né? Que vai ser vendido. Então, existia, você fazia assim, a inspeção e essa inspeção gerava um retrabalho ou um refugo, né? E o foco era esse e estava tudo bem, era o que se tinha na época. A exigência do sistema produtivo era mais ou menos isso. É claro que isso tem uma limitação, né? Se o sistema começa a ficar complexo demais, fica difícil você fazer inspeção e etc. E foi o que foi acontecendo, né? Com o tempo. Depois de 1920, um caboclo chamado Walter Schillhart, ele percebeu o seguinte: olha, todo sistema vai produzir peças defeituosas. Isso é natural do sistema, porque o sistema não é perfeito. Então a questão não é saber se tem defeito, a questão é saber o seguinte: qual defeito que é problemático, né? Porque dentro de uma certa faixa de variação, isso é natural do processo, é natural de qualquer sistema. E então ele introduziu essa questão das cartas de controle, que era pegava variáveis do sistema, controlava e tratava os pontos fora da curva, né? Você tinha uma certa estabilidade ali. Quando acontecia alguma coisa errada, aí sim ali era considerado uma não conformidade e eles iam verificar. Só que para poder fazer esse controle, eles continuavam verificando 100%, né? Porque eles identificavam que tinha um ponto fora da curva exatamente porque eles olhavam tudo. Então, a inspeção continuava sendo 100%. Mas nascia aí um primeiro movimento de criar ali alguma coisa estatística para controlar um processo, né? Eles começavam a aceitar uma variabilidade ali. Então, isso induzia ao uso a um tratamento estatístico. Enfim, nascia aí o embriãozinho do que viria a ser depois o controle estatístico de processo. Depois, logo depois, não ia demorar muito, não, tá certo? Isso foi ali por volta de 1930, foi nessa faixa aí, né? Já tinha passado o Taylor, mas a gente continuava ainda fazendo inspeção 100%. A diferença é que a gente já tinha uma visão de processo, a gente entendia que o processo tinha uma certa variabilidade. Bom, em 1940 veio a guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E aí o negócio ficou mais complicado. Por quê? Porque a indústria bélica americana teve que elevar os níveis de produção assustadoramente, né? Os Estados Unidos bancava a guerra de todo mundo, vamos dizer assim, né? Era quem produzia armamento. E aí a produção teve um salto muito grande de qualidade, de quantidade. E aí começou a ficar difícil fazer a inspeção 100%. E aí, então, o pessoal começou a ter que criar dentro da indústria bélica, dentro, né, os militares começaram a criar alternativas para poder fazer controle de qualidade. Uma coisa é certa, não podia faltar qualidade, né? A arma tinha que disparar, a munição tinha que funcionar, não era uma questão de refugar ou não refugar, era uma questão de matar ou morrer, né? Então, a questão da qualidade começou a ficar muito crítica na indústria bélica e eles tiveram que desenvolver mecanismos, desenvolver ferramentas para abordar a qualidade para grandes produções de uma forma mais concreta. E aí, então, aí sim, se configurou a separação, né, da inspeção e da prevenção, começou a ter controle estatístico do processo, enfim, isso tudo nasceu dentro da indústria bélica americana.
No final da guerra, isso já tinha uma maturidade, já tinha alguma maturidade, embora fosse focado em inspeção ainda, né? Inspecionava-se e tal, já existia alguma visão para processos, mas ainda era muita inspeção. Mas no final da guerra, essa evolução tinha que ser levada para a indústria civil. E então foi criada a American Society for Quality, né, para poder, com a função exatamente de pegar todo aquele conhecimento de controle de qualidade que foi desenvolvido durante a guerra e expandir isso para toda a indústria americana. Só que o contexto, qual que era? O mundo todo destruído, porque a guerra aconteceu na Europa, não foi nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve lá um ataquezinho dos japoneses, que foi o que acabou dando o Zé Fini na guerra, né? Mas os Estados Unidos saiu intacto da guerra. Pelo contrário, né? Ele saiu bem na fita, porque ele saiu com rico, porque ele que bancou a guerra praticamente, todo mundo tinha que comprar armamento dele. A indústria dele estava bonitinha, não tinha sofrido nada. E o mundo estava todo destruído, dependendo dos produtos americanos. Então, os americanos estavam bonitos na foto no final da guerra. Estavam no melhor dos mundos, né? Mas, por conta dos avanços, criaram a American Society for Quality com essa ideia de difundir o controle de qualidade na indústria, americana, porque eles já tinham percebido as vantagens disso. Ok. 1950 já no pós-guerra, o Japão estava aos cacarecos, né? O Japão estava destruído, destruído tanto fisicamente quanto moralmente. E o governo provisório instaurado lá pelos americanos tinha por meta reconstruir o país. E eles chamaram, uma das coisas que eles precisavam fazer, as coisas, sabe aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, né? Uma das coisas que eles precisavam de fazer era um censo no Japão. Eles precisavam mapear a demografia japonesa, população, qualificação, enfim, precisavam fazer um censo no Japão. E nos Estados Unidos, um dos maiores especialistas em estatística para censo era o Deming, né? O William Edwards Deming. E eles chamaram o Deming ao Japão para ajudar no censo. Só que o Deming foi discípulo do Shillhart, aquele que tinha implantado um pouquinho de estatística nos processos. E o Deming, ao chegar no Japão, começou a falar de estatística, que como ele tinha uma visão industrial, porque ele foi cria do Shillhart, ele falava com a indústria japonesa também sobre a questão do controle estatístico de processos. Para o Japão, eles não tinham problema com qualidade, porque eles não tinham nem produção. O Japão precisava de um sistema de gestão que fosse capaz de levantar novamente a indústria japonesa, né? E precisava levantar de uma forma que ela pudesse vender para o mercado internacional, ou seja, com níveis de qualidade internacionais. Porque o mercado doméstico estava quebrado, o Japão estava todo quebrado. Só tinha dinheiro no exterior. Então, as indústrias japonesas, se quisessem sobreviver, elas teriam que vender para o exterior. Mas eles precisavam, então, de um sistema que fosse capaz de catapultar essa produção, que fosse capaz de colocar a indústria japonesa em condições. Escutaram o Deming com a questão do controle estatístico de processo e etc. O Deming, como mexia com o censo, tinha uma visão um pouco mais humanista, então ele dava esse enfoque de gestão de pessoas e coisas desse tipo. Os japoneses resolveram escutar o Deming, tanto que o Deming chegou lá em 1950. Na verdade, o Deming não morou no Japão, ele ia, voltava para os Estados Unidos, ia, voltava. Em 1951, eles lançaram o Prêmio Deming da Qualidade lá no Japão. A associação lá de cientistas e engenheiros japoneses lançou o Prêmio Deming de Qualidade. E vejam vocês, o prêmio não era em dinheiro. O prêmio era um certificado de que aquela indústria tinha controle de processo confiável. Isso era como se fosse um atestado de que aquela indústria poderia vender para o exterior. Ou seja, ganhar o prêmio Deming era quase que como ganhar um alvará para vender para os Estados Unidos ou para a Europa, né, para vender para fora. Isso para os japoneses era vida ou morte, não era uma questão de um prêmio.
de status, era uma questão de vida ou morte. Ou a empresa conseguia esse prêmio, ou a empresa simplesmente não ia conseguir vender no mercado internacional e ia quebrar. E assim foi que o Japão incentivou o desenvolvimento da indústria local. Algum tempo depois, se não me engano, o Juran foi ao Japão em 1954. O Juran, o primeiro nome do Juran, qualquer coisa, Moses Juran, Joseph Moses Juran. O Juran já era engenheiro, nasceu na indústria e etc. Ele foi ao Japão também. Lógico que a qualidade continuava se desenvolvendo nos Estados Unidos, né? E foi ao Japão, e o Juran já estava com o que o pessoal chamou de trilogia da qualidade. Ele falava, olha, a qualidade não é uma coisa só de inspeção, você tem que planejar a qualidade, você tem que fazer a inspeção, né, o controle de qualidade, e você tem que trabalhar a melhoria dessa qualidade, né, aquela questão da melhoria contínua. O Juran já tinha essa visão. E o Juran, em 1954, quando foi ao Japão, ele não foi para falar com a engenharia, com os operários, né? Porque o Deming fez esse trabalho de base. O Juran foi para falar com a alta direção das empresas japonesas. Então ele foi para botar a pedra, para sacramentar a coisa, né? A gente vive falando que as coisas para funcionar tem que vir de cima, né? Tem que vir da alta direção. Foi isso que o Juran foi fazer no Japão, né? Botar a pedra final na cabeça dos altos executivos japoneses sobre a questão da qualidade, a importância da qualidade dentro dessa ótica de planejar, fazer controle, melhorar, etc., num processo contínuo de melhoria e coisas desse tipo. E os japoneses escutaram, né? Volto a dizer, para eles era questão de vida ou morte, né? Nós estamos ainda na década de 50, 10 anos depois da guerra. Então eles estavam já com a indústria produzindo, mas ainda a coisa não estava bonita. 10 anos para a indústria não é tanto tempo assim, né? Ainda mais naquela época. Ok. Logo depois disso, lá nos Estados Unidos, veio esse cidadão aí, o Feigenbaum, que eu não vou lembrar o primeiro nome dele, e lançou aquela ideia da qualidade total, né? Ele falava ainda de controle de qualidade total. Qual que era a pegada do Feigenbaum? O Feigenbaum ele percebeu que as indústrias americanas tinham muito problema, que era aquela coisa da divisão, né? A qualidade é do setor de qualidade, contabilidade é aqui, financeira para lá, e coisa desse tipo e tal. E perdia-se informação, perdia-se o fio da meada nesses nichos estanques que haviam nas empresas. E o Feigenbaum veio com a ideia de que, olha, para conseguir qualidade, não pode ser um cuida da qualidade e o resto vira as costas. Todo mundo tem que cuidar da qualidade. A qualidade, esse total aí é de que ela tem que estar na empresa toda, né? Então, a qualidade total é a qualidade difundida em toda a empresa. Então, o Feigenbaum é que começou, que trouxe, que formalizou isso na indústria americana e que isso começou a mudar a forma de encarar a qualidade. Os japoneses, tudo que acontecia lá nos Estados Unidos, o Juran e o Deming levavam o Japão e os japoneses acabavam absorvendo com mais. Eles eram alunos mais aplicados, né? Eles acabavam absorvendo melhor. E como eles já tinham isso e para eles era uma questão de sobrevivência, então eles foram implantando isso com mais efetividade, vamos dizer assim. Bom, tanto é que o Ishikawa, que já lá no Japão, o Ishikawa, a gente diz que ele democratizou a qualidade. Por quê? Porque o Ishikawa, ele levou para o chão de fábrica a questão, a ideia do Feigenbaum, né, de que todo mundo tem que cuidar da qualidade. O Deming era controle estatístico, ou seja, era coisa para quem entendia de estatística. O Juran falou com a alta direção das empresas, etc. Mas a qualidade tinha que chegar no chão de fábrica. Quem fez isso foi o Ishikawa. E o Ishikawa levou, através das ferramentas da qualidade, nós vamos ver daqui a pouco, levou isso para o chão de fábrica e tornou, de fato, lá no Japão, a qualidade total, né? Todo mundo na empresa tinha alguma coisa a ver com a qualidade. E aí a indústria, o que que aconteceu? A indústria japonesa começou a ficar altamente confiável. Ele é até hoje, né?
Então, a virada foi aí, mais ou menos nessa época. Nós estamos falando aí provavelmente de 1960, 60 e alguma coisa, né? Que é mais ou menos a época aí do Ishikawa. O Japão se construiu nos 10 anos, né? De 50 até 60 mais ou menos. Em 60 ele já estava estabilizando uma produção já confiável, várias empresas já tinham prêmio Deming, essas coisas, enfim. Era uma indústria já é, nova, mas que nasceu bem nascida, né? Estava ganhando mercado, vamos dizer assim. Teve um outro cidadão que veio depois do Ishikawa, que é o Genichi Taguchi, que para nós da engenharia é importante, porque o Genichi Taguchi ele veio com a ideia de projeto robusto, de design robusto. O que que é essa ideia? Ele falava o seguinte: olha, a gente produz um negócio aqui no Japão, mas esse trem vai ser usado lá no Canadá. Né? É outro clima, é outra condição, atmosférica, é outra cultura, é outro usuário, né? Ou vai ser usado na Alemanha, na Inglaterra, né? Então ele falava o seguinte: olha, o produto nosso ele tem que ser projetado de tal forma que ele não seja sensível às condições de uso. Ele tem que conseguir entregar o resultado, né? Ele tem que conseguir entregar a função dele, o uso dele, o valor de uso dele, em qualquer condição. E essa era a ideia do projeto robusto, do design robusto, né? E aí ele desenvolvia técnicas, né, de projeto para chegar nesse resultado. É lógico que nós estamos falando tudo aqui de produto industrial, não estamos falando de construção civil, né, nessa época, mas o conceito é o mesmo, né? Depois ele foi transportado para a construção. Mas a ideia do design robusto era isso. E o Taguchi tinha um conceito, que era a perda da qualidade, que ele dizia o seguinte: olha, se a gente produzir aqui tudo bonitinho, chegar lá na mão do usuário e o trem não funcionar, tudo que a gente investiu naquele produto está perdido. A gente não teve prejuízo, mas para a sociedade isso foi uma perda, porque foi, né, dinheiro injetado, foi tempo gasto por um negócio que não dá, que não serve para uso, que não está rendendo o valor de uso dele. Vejam a preocupação dos japoneses, né? Para quem tinha passado fome 10 anos antes, você ter um produto, você investir um dinheiro que não vai render resultado depois, para eles era uma coisa muito importante. Então, eles compraram essa ideia também e começaram a desenvolver projeto robusto, né? Lembrem-se da Toyota, que não quebra nunca. A Hilux é a única que aguenta o regaço, né? E por aí vai. É, Bom, isso já era década de 70. Já para a década de 70, virando para 80, veio o Philip Crosby, agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava enfrentando a concorrência com os produtos japoneses. Os japoneses com rigor no custo, né? Porque não podia desperdiçar, eles tinham toda essa preocupação. Para eles era uma questão de sobrevivência, não era uma questão só de fazer bem feito, eles precisavam fazer desse jeito. Mas a indústria americana tinha saído daquele marasmo, vida boa, né? Não tem concorrente no mercado, né? Nós ganhamos a guerra, tá todo mundo destruído, só nós podemos produzir para eles. Então eles estavam relaxados, estavam confortáveis. Só que nessa década de 70, a indústria japonesa já tinha dado um up, a indústria americana começou a enfrentar a concorrência com os japoneses. E aí o Philip Crosby veio com a ideia do zero defeito. Qual que é a ideia do zero defeito? É o seguinte, olha, a gente não pode montar o nosso processo produtivo admitindo que tem uma faixa de variação, que pode ter defeito. Não. A gente tem que montar o processo produtivo para não ter defeito. Né? Fazendo isso, a gente já sabe que dá defeito. A gente não pode ser permissivo. Né? O termo que se usa na bibliografia é isso. A indústria americana era permissiva, ela permitia que acontecessem defeitos, né? Não conformidades. Então, o zero defeito é o zero não conformidade. Olha, nós precisamos pensar na nossa produção para não dar problema, para não dar não conformidade no final. A ótica é outra. A questão do Philip Crosby era muito mais comportamental do que de processo propriamente dito, do que técnica, né? A mensagem dele era isso, porque era o que a indústria americana precisava, na época. Nós já estamos aí na década de 80 praticamente, né? Fechando 70, entrando em 80. Isso aqui são as ferramentas da qualidade que o Ishikawa é, difundiu,
no Japão, né? Primeiro no chão de fábrica e depois o Ishikawa tinha um pé na universidade também. Então eles criaram cursos de treinamento e distribuíram os conceitos de gestão da qualidade no país inteiro, né? E com essa simplicidade, ou seja, pegava desde especialistas, né, estatísticos e coisas desse tipo, até o pessoal de chão de fábrica. Porque as ferramentas que o Ishikawa sistematizou para levar para o chão de fábrica são ferramentas muito simples, né? A carta de controle, um histogramazinho, uma curva de dispersão, um fluxograma, o diagrama de Ishikawa que a gente conhece, né, que é a espinha de peixe para fazer análise de causas e efeitos, checklists, né? Checklists padronizados e coisas desse tipo eram ferramentas relativamente simples, mas que faziam toda a diferença, né? Hoje, para nós, é muito simples isso, né? Mas imagina, na época não tinha Excel, não tinha facilidade de coletar dados que se tem hoje. Enfim, para eles, essas ferramentas eram muito poderosas, né? Para nós, elas continuam sendo poderosas, né? É que hoje a gente consegue informatizar isso, a gente consegue potencializar o uso delas com muito mais facilidade. Mas naquela época, isso fazia uma diferença danada. E não foram só as do Ishikawa, depois veio mais gente desenvolvendo outras técnicas, né? As matrizes de priorização, as análises de falha, enfim, desdobramento da função qualidade, coisas desse tipo. Se tiver alguém aí da área de TI, vai perceber alguma semelhança com várias técnicas de gestão ágil de projetos, né? O desdobramento da função qualidade, por exemplo, eu brinco que o desdobramento da função qualidade, leia-se user experience, né? Experiência do usuário. O desdobramento da função qualidade é exatamente isso, né? Olhar pelo olhar do usuário, desdobrar o que para ele é qualidade, para você definir requisitos para produção e tal, papapá. Enfim, muito dos sistemas de gestão ágil de projetos são exatamente releituras do que existe, do que foi produzido para a gestão da qualidade. Pode olhar que nós estamos falando aqui, né, final da década de 70, início da década de 80, que foi quando nasceu a gestão ágil. Ou seja, a gestão ágil e gestão da qualidade, tudo a ver, tá certo? É lógico que o pessoal da gestão ágil adaptou e coisas desse tipo, tal, evoluiu, né? Não foi simplesmente uma cópia. Tanto é que tem muitas coisas na gestão ágil que a gente não tinha aqui na gestão da qualidade, mas nasceu daí. Bom, essas ferramentas todas, elas eram usadas junto com o PDCA, que foi instituído também lá pelo Juran na época, né, da trilogia do Juran, né, planejar, controlar e melhorias, é o Plan, Do, Check e Action, né, melhoria. Então, o PDCA vem daquela época e essas ferramentas todas que foram desenvolvidas eram usadas para planejar, eventualmente para fazer controle de processo, enfim, depois para fazer o replanejamento, né? A melhoria era um replanejamento, né? Para melhorar os processos produtivos. Todas essas ferramentas vieram lá daquela época. E depois se difundiram aí em várias outras metodologias, etc. Hoje em dia a gente tem metodologia que a gente usa e fala, não, que legal, legal não, isso é antigo pra caramba, tem 50 anos que o povo faz isso. Só deram uns nomezinhos novos pro negócio. E lógico, deram uma informatizada, uma automatizada, enfim, tornaram um sistema mais complexo, porque hoje a gente tem recurso para tratar de forma mais complexa. Mas a ideia já veio lá de trás. Esse slide aqui é mais para mostrar o seguinte: dentro dessa área da indústria, todo produto tem um projeto, né? É projeto de produto, não é projeto de construção. Mas se você pensar na indústria da construção, mesma coisa, né? A analogia ela é válida. É, tudo tem projeto, ou seja, existe uma engenharia que é base para tudo. Tanto é que o Taguchi falava lá do projeto robusto, do design robusto. É dessa engenharia que sai suprimentos, é dessa engenharia que vai para a execução, no nosso caso a obra, né? No caso lá era a linha de produção. É dessa engenharia que se sustenta toda, que nasce toda a operação da indústria. Então, o projeto de engenharia, ele tem uma função core, né? É core business do negócio. Ele tem uma função fundamental, central, né? Por isso que nós vamos falar dele separadamente. No nosso caso de construção, né? Mais ainda, porque os nossos produtos são de altíssimo valor agregado, né?
Então, e normalmente é baixa produção, baixa quantidade e muito valor agregado. Então, nós temos uma situação peculiar em relação ao desenvolvimento de engenharia, né? Nós da construção. Pá, pá, pá. Aqui eu estou simplesmente, né, adotar conceitos e ferramentas de gestão da qualidade, ou seja, tudo isso que foi desenvolvido nesses 50 anos, faz sentido, 50 nada, mais de 50, né, 80, né? A gente começou lá na virada do século, estamos em 1980. Faz sentido usar isso tudo? Faz total sentido, com os ajustes, claro, pela peculiaridade da indústria, do nosso nicho de indústria. Bom, esse aqui é o cenário, então, um resumo, né? A coisa continuou desenvolvendo depois, né, gente? Nós não parou e não. Nós chegamos a 1980 já com a gestão da qualidade total, né? Começou lá na inspeção 100%, depois virou inspeção por amostragem, depois virou controle estatístico de processo, depois teve aquela separação de controle de qualidade, garantia de qualidade, etc. e tal. Chegamos aqui em 1900 em 80 já com uma maturidade boa em termos de padronização de processo. Foi aí que nasceu o sistema Toyota, lá no Japão, né? O sistema que deu origem ao Lean. Enfim, o envolvimento da alta gestão, o pessoal já tinha entendido isso também, enfim, tá, vamos dizer assim, já está tudo dominado, né? Mas a coisa continuou se desenvolvendo. No Brasil, teve um lagzinho de tempo, porque as coisas aconteciam nos Estados Unidos, ia para o Japão, no Japão acabava dando um up, acabou voltando do Japão para os Estados Unidos depois, nessa década de 80, chegou ao Brasil, propriamente dita, né? A qualidade mais ou menos nessa época de 80, na década de 80 que se começou a fazer controle de processo no Brasil. Mas o boom mesmo aqui veio mais para 80 e alguma coisa, né? Aqui, ó, 85, na Fundação Cristiano Ottoni, em Belo Horizonte. Eu gosto de fazer isso aqui, que a qualidade não nasceu aqui no Brasil, assim, no sentido de, olha, legal esse negócio de qualidade, vamos fazer. Não, não foi assim, não. Foi na marra, né? Ou a indústria, quando teve a abertura de mercado, ou a indústria brasileira se adequava ao mercado internacional, ou a gente quebrava. Era a situação do Japão no pós-guerra. É lógico que com menos trágica, mas era basicamente a mesma coisa, né? Era uma questão de sobrevivência. O Japão, ou ele dava um jeito de equiparar padrões de produção internacionais para vender para o mercado internacional, ou ele quebrava. O Brasil foi mais ou menos a mesma coisa, só que foi na década de 80, né? Quando abriu-se a economia, ou a gente equiparava ao mercado internacional, ou a gente simplesmente não ia ter competitividade e ia quebrar. Então, foi bem na marra isso, mas foi bem-vindo. Bom, em 87 veio a primeira ISO. O que aconteceu? Olha, tudo que nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de Estados Unidos, Japão, mas estava acontecendo também na Europa, claro, né? A indústria do mundo inteiro estava se reestruturando depois no pós-guerra. Então, todo mundo precisava comercializar com todo mundo se ajudava, vamos dizer assim. Então, essas questões de padronização, as questões de qualidade, não eram questões locais, eram questões mundiais. Você produzia no Japão para vender para os Estados Unidos, para vender para a Inglaterra, produzia na Rússia para vender para a Alemanha, para vender para os próprios Estados Unidos, enfim, era um mercado mundial. E como o mercado mundial, com todas as dificuldades da época, né, precisava-se de criar um padrão de trabalho, porque senão ia virar uma loucura, né? E aí foi quando, em 87, já com a gestão da qualidade madura, criou-se a ISO, né? E a primeira versão da ISO veio, então, em 1987, muito focada nessa questão da padronização da produção, porque era necessidade do mercado mundial na época, né? Se você pegar os itens da ISO 9001 aqui, da primeira, ele fala aqui, ó, rastreabilidade dos defeitos, né, das não conformidades, controle de documentos, controle de inspeção, calibração de processo, qualificação de fornecedores, você vê que é tudo preocupado em garantir um padrão de produção, porque os produtos precisavam se interconectar, né? Você produzir uma peça num país para ser usada numa montagem num outro país. Então, isso era extremamente necessário e começou a gerar muito problema com a abertura dos mercados.
Isso começou a gerar muito problema. Então, a ISO 9000, ela era uma norma necessária para padronizar a produção, mundial num nível de qualidade que fosse satisfatório, claro. Mas a coisa continuou evoluindo, né? Só que aí agora a preocupação do pessoal era apertar o cinto, né? Então eles começaram a reduzir a variabilidade do processo, porque desde lá de 1920, com o Shewhart, o pessoal já sabia que era natural uma variação no processo. Só que essa variação tem um custo. E como o mercado começou a ficar de competição mundial, quem tinha menor variação tinha o menor custo adicional, né? E aí a luta pela redução da variabilidade dos processos começou a ficar sofisticada. E aí veio o Lean, Six Sigma e por aí vai, né? A integração do Lean com Six Sigma e tal, papapá. Então isso tudo continuou existindo, que é o que a gente faz hoje, que parece que é o beabá da qualidade, na realidade é o suprassumo da qualidade. A essa altura nós já estamos com a ISO 9001 em 2000 já, né? Ela foi sendo reeditada, né? Teve em 94, depois teve em 2000. Ela vai ter uma outra em 2008, essa aqui. Em 2008, a norma ela foi se ajustando, né? Em 2008, ela teve uma mudança importante. Foi o seguinte, a coisa começou a ficar sistêmica, começou a vir norma ISO 14000, que é de gestão ambiental. Começou a vir ISO disso, ISO daquilo, etc. Então, muitas normas relacionadas a sistemas de gestão. Gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de recursos, gestão de coisas desse tipo. E então eles precisavam dar um jeito de dar uma meio que padronizada nessas normas todas. Então foi feito um grande trabalho e foi equalizado uma estrutura de norma de sistemas de gestão única, né? Ou pelo menos estruturas que se conversassem. E isso foi uma evolução sistêmica na ISO, na ISO 9000, né? Na gestão da qualidade. Então, essa edição de 2008 foi muito importante. Ela integrou com outras normas e, por conta disso, ela teve que, de fato, se posicionar como uma norma para sistema de gestão. Porque ela era, até então, uma norma que, embora se denominasse sistema de gestão, era focada em controle de processo. Começou com controle de produto, né? E depois virou controle de processo. Então, aqui é que ela se consolida como uma norma focada em sistema, de gestão. Nós estamos em 2008, né? Aí veio a norma de 2015, que é a que está vigente hoje. A norma de 2015, ela deu um salto de sofisticação, vamos dizer assim, porque ela assumiu de vez o papel de sistema de gestão, de norma organizadora de um sistema de gestão. Ela introduziu a perspectiva da gestão de riscos, né? Estou falando, por enquanto, no mercado industrial, nós vamos falar dos projetos daqui a pouco, como é que foi nos projetos, né? Quando fala de gestão de risco, a gente remete logo para projeto, né? Mas, enfim, a norma ISO 9001 de 2015 introduziu essa ótica da gestão de riscos, e, e ela tem o enfoque de pensar a organização e não simplesmente a produção. Tanto é que a gestão de risco, ela fala, olha, você tem que pensar na sustentabilidade do seu sistema produtivo. Seu sistema produtivo hoje está controlado, hoje está qualificado, hoje ele produz num certo padrão de qualidade, etc. Mas e daqui 5 anos? Né? Qual que é o risco financeiro? No seu nicho de mercado, qual que é o risco da guerra da Ucrânia? Coisas desse tipo. Então, a norma de gestão da qualidade ela começou a ser uma norma de gestão da organização, né? Pelo enfoque da qualidade, mas uma norma que pensa a organização como um todo. Eu não sei se vocês percebem, na norma ISO 9001 de 2015, a qualidade já é tratada como um princípio de gestão, porque está em tudo. Não é mais, ela dita como tem que ser feita a gestão da organização, né? É lógico que você tem também a norma ambiental, você tem várias outras normas, mas no aspecto da qualidade é a ISO 9001 que está dando essa diretriz toda. Então, ela já aborda a qualidade como uma diretriz. Ela não fala a qualidade é uma coisa que você tem que verificar, que você vai inspecionar, você tem que fazer controle de processo, fazer garantia de qualidade e tal. Não, ela fala assim, olha,
Ou a empresa é uma empresa de qualidade, ou então não funciona. A qualidade deixa de ser um atributo do processo produtivo ou do produto e passa a ser um atributo da organização, né? Ou seja, sustenta toda a gestão da organização. Não se fala mais de produto de qualidade, fala-se de a empresa é de qualidade, porque o sistema de gestão dela garante que ela atende os requisitos do cliente, os requisitos de mercado, os requisitos de sustentabilidade, todos os requisitos necessários, né? Tanto os processos quanto os produtos e coisas desse tipo. Então, chegou nesse estágio na ISO 9001 em 2015. E é o estágio que está valendo hoje, né? Esse ano está previsto sair uma revisão da ISO 9001 e a tendência é eles sofisticarem ainda mais, porque eles vão introduzir o ESG, né? Meio ambiente, social, responsabilidade social, governança e coisas desse tipo. Isso tudo, como é sistema de gestão, isso tudo é pertinente à ISO 9001 atualmente. Então, ela deve vir com mais sofisticações. E aí vem com essas questões de IA, que são recentes e tal. Então, isso tudo provavelmente vai vir abarcado, na norma. Né? O pessoal que está bem envolvido com a norma já solta aí na internet artigos e coisas desse tipo, falando das tendências de melhoria da norma. Se não me engano, eu não vou lembrar o mês, se é agosto, mas acho que é segundo semestre que está previsto sair. Se sair na data, né? Bom. E nos projetos, como é que fica essa brincadeira? Bom, os projetos eles têm uma característica diferente da indústria, que é aquela coisa de que é feito uma vez só, né? A indústria é linha de produção. Você fabrica um tanto, faz inspeção, controle estatístico de processo, mexe no processo, melhora, o segundo lote já sai melhorzinho, terceiro lote e tal. Então, enfim, você está produzindo ali, vai verificando, vai ajustando, etc. A construção não tem disso, né? Os projetos, em geral, não tem disso, né? Fez uma vez, saiu bem, beleza. Não saiu, dançou, porque não tem chance de fazer de novo, não tem dinheiro, não tem orçamento, não tem tempo para isso, né? E não é para ser linha de produção. Então, os projetos eles têm uma forma de encarar a qualidade diferente por conta da singularidade, né? É uma vez que faz e morreu Maria. Então, ele é muito sensível às decisões iniciais, né? É aquele negócio, por isso é princípio da qualidade. Porque ou você já começa com qualidade, pensando em qualidade, porque se você deixar para pensar qualidade lá no meio, não vai funcionar. Porque ela vai estourar seu orçamento, enfim, ela vai te introduzir coisas no projeto que você não vai ter como assimilar, porque você não começou já considerando isso tudo, né? No projeto, você tem que prevenir, né? Você não tem chance para corrigir, como é no caso da indústria de linha de produção. Então, os projetos eles têm essa característica que não muda a forma de encarar a qualidade. Aliás, não é que não muda a forma de encarar, não muda as técnicas para fazer gestão de qualidade, mas muda a forma de encarar a aplicação delas, né? Técnicas que eventualmente poderiam ser consideradas secundárias para nós viram prioritárias e vice-versa, né? Inspeção a gente faz? Claro que a gente faz, a gente verifica, né? Você não faz medição de obra, você vai lá verificar a qualidade do serviço. Então você faz inspeção. Mas a inspeção para nós fez, tanto é que ela é feita para medição. No caso da indústria, o foco da inspeção não é medição. Enfim, é outro ambiente para tratar de qualidade. Bom, o PMBOK veio de 96. Você vê que a primeira norma ISO é de 87, ou seja, o PMBOK de 96 já trazia a gestão da qualidade conforme a ISO de 87, né? Logo depois veio uma ISO em 2000, mas o PMBOK 2000 saiu quase que junto com ela, então não incorporou, vamos dizer assim. Depois ela foi incorporada mais para 2004, 2008. Em 2008 teve uma ISO também, e teve um PMBOK. Então, na realidade, o que estava na ISO de 2008 provavelmente só incorporou o PMBOK em 2012. E não tinha muito que o PMBOK inventar moda. Você pode olhar que os processos, né, a área de conhecimento, gestão da qualidade do projeto, no PMBOK, ela sempre foi isso. Planeja a qualidade, garante a qualidade, controla a qualidade. Não tem muito, muito.
para onde ficar inventando moda. O que muda é que, dependendo do tipo de projeto, as técnicas, né, e ferramentas que você vai usar para garantir qualidade, para controlar a qualidade, são diferentes. Mas é basicamente planeja, garante, controla. Planeja, garante, controla. Planeja, garante, controla. Planeja. Aqui que mudou um pouquinho em 2016, que ele, em vez de falar garantir a qualidade, ele falou de gerenciar a qualidade. Por quê? Porque tinha aqui a 2015, que embora tenha saído um ano antes, a 2015 já tinha um enfoque de sistema de gestão. Então eles trocaram o termo, trocaram um pouco o enfoque, né? Mas ainda carregava aquela coisa de controle de processo, né? Embora estivesse aqui gerenciar a qualidade, na prática a gente estava falando ainda de fazer controle de processo, né? A garantia da qualidade é basicamente planejamento e controle de processo, né? O controle planejamento e controle de processo. O controle da qualidade é controle de produto, né? Bom, isso foi até 2016. Em 2000, no PMBOK 2007, né? Aí nós já estamos falando de 2021, não é isso? O PMBOK 7 de 2021, ele já trouxe a qualidade como princípio, né? Ele foi aquela edição que veio com 12 princípios, 7 domínios e coisas desse tipo e tal, mas a qualidade já estava ali como princípios de gestão. Ou seja, o PMBOK 7 de 2021, ele já falava, olha, qualidade é o seguinte, ou você respira qualidade ou você está errado já. Basicamente é isso. Não existe gestão sem consideração de qualidade. Ter um princípio não tem lá das leis de Newton, o princípio da inércia. Não existe física sem inércia. Princípio da qualidade na gestão, né, ou a qualidade como princípio de gestão, não existe gestão sem qualidade. Se você não está pensando em qualidade, você não está fazendo gestão da forma correta. Essa é a ideia de um princípio, né? Tá aqui, ó, o princípio é a premissa fundamental sobre a qual o edifício de uma ciência é construído. Então, ou seja, ela está na base. Não tem jeito de fazer sem ela. Então, essa é a ideia da qualidade como princípio de gestão. Então, tudo no projeto, você tem que pensar em qualidade. Na hora que você pensa, como é que vai ser o produto? Você já tem que pensar na qualidade do produto. Aliás, para quem trabalha com qualidade, é até difícil pensar de outra forma, né? Como pensar num produto se não for a partir da qualidade? É difícil você pensar em outra forma, né? Porque a qualidade, ela é basicamente atender os requisitos, ou seja, você começa a pensar um produto elencando os requisitos que ele tem que atender, né? Então, é difícil você fazer gestão sem pensar em qualidade de forma. A diferença é que não é pensar mais ou menos, né? Mais ou menos se fazia na virada do século XIX para o século XX. Hoje nós temos ferramentas. Então, pensar em qualidade na gestão hoje é usar todo o arcabouço conceitual que a gente tem de gestão de qualidade disponível. Então, tem que dominar esse arcabouço. Quando eu falo dominar, não é que você tem que saber usar aquelas ferramentinhas todas, etc. Depende. Assim como não é todo mundo que sabe fazer uma simulação de Monte Carlo, mas ter o conceito da simulação de Monte Carlo é fundamental para um gestor. Ter os conceitos das ferramentas da qualidade é fundamental para um gestor, porque ele vai usar aquelas ferramentas, ou ele vai usar aqueles raciocínios, ou ele vai interagir com o pessoal da qualidade e tem que falar de igual para igual com eles. Então, é basicamente isso, ter a qualidade como princípio de gestão. O PMBOK 8 agora de 2025, dezembro de 2025, se não me engano, né? Ele já consolida a qualidade como princípio de gestão. Inclusive, dos 12 que tinha, só ficaram, nem que só ficaram 6, né? Eles pegaram os 12, transformaram em 6, não tiraram 6 e ficou 6, não. Teve umas mudanças, às vezes tem dois que juntaram e coisa desse tipo. O fato é que tem 6 princípios de gestão previstos no PMBOK atualmente. Um deles é a qualidade. A qualidade já estava no 7 e permaneceu no 8, ou seja, ela se consolida como princípio de gestão de projetos, né? E o que que significa isso? É o que eu estou falando aqui, ó. Significa carregar essa filosofia da qualidade, ela é uma competência gerencial,
ou seja, não tem, se é gestão, tem que ter a competência da qualidade. Só que ela foi estendida, não é só uma questão de adequar a requisitos, ela tem que ter adequada ao propósito e o valor do projeto, nesse caso, né? O projeto vai entregar algum benefício, então ela tem que estar adequada ao benefício, não é simplesmente fazer uma verificação de cara crachá. Ela tem uma lógica, ela tem uma, uma teleologia, eu não estava querendo usar esse termo, mas acabei usando. Ela tem uma meta, né? Além de simplesmente entregar dentro das especificações. O processos de implantação dos empreendimentos é ali que você faz a garantia da qualidade. No processo de implantação. No processo de implantação, não é no prédio. Verificar a qualidade do produto é necessária, né? Do processo de implantação vai sair um produto, você vai fazer o controle de qualidade em cima desse produto, mas a garantia é feita aqui no processo, é aquilo do projeto. Você não pode esperar a obra ficar pronta para descobrir que ficou ruim, né? Você tem que se precaver para que ela saia boa. E tem que fazer o controle ao longo das entregas, etc. Mas no final das contas, isso tudo é para entregar valor para a operação. Então, assim, é inconcebível um gestor de projeto que está construindo uma planta industrial e não sabe como operar ela. Ele tem que saber como operar essa planta, porque é ali que ele vai avaliar o valor, né? Volto a dizer, ele não precisa ser o especialista de operação da planta, até porque normalmente não é mesmo. Mas ele tem que entender o que que ele está fazendo. Porque não se trata mais de atender uns requisitos que estão no checklist. Trata-se de entregar valor, de otimizar o valor. Como você vai otimizar o valor da entrega do projeto se você não sabe como vai ser usado, né? Então, isso, como sistema de qualidade, é o que prega hoje as normas. E as mudanças que acontecem no projeto, muitas delas podem ser melhorias da qualidade, ou seja, a abertura a mudanças, que está no PMBOK também, atualmente, ela é bem-vinda, né? Ah, mas vai mudar o projeto inteirinho. Aí, na hora que a gente for falar de projeto, lá, a gente pode entrar nesse assunto. Na verdade, não vai mudar o projeto inteirinho. Você muda, você faz uma mudança radical na concepção de um projeto de engenharia quando houve um erro de concepção. Aí não é problema de qualidade, é porque houve um erro de qualidade, não é uma melhoria, é um conserto. Né? Melhorar é melhorar uma coisa que já está certa. Né? Quando você está corrigindo alguma coisa que foi mal concebida, isso não é uma melhoria, isso é uma correção mesmo. Não se trata de gestão da qualidade, trata-se de consertar a besteira que foi feita. Eu reduzi os 6 princípios da qualidade do PMBOK em 3 censos, apenas por uma questão mnemônica, porque decorar 6 princípios é mais difícil que decorar 3 censos. É, O primeiro censo é o censo sistêmico, né? Dá um desconto aí para IA que come umas letrinhas de vez em quando, né? O censo sistêmico, ele é a visão holística e a qualidade. Então, a qualidade, ela é um princípio de gestão, mas ela não é sozinha. Lembra que eu falei? Você tem o sistema de gestão da qualidade, você tem o sistema de gestão ambiental, você tem, vem agora NR1, que é o sistema de gestão de fatores psicossociais. Então, ela não chegou no ponto de sistema de gestão ainda, mas vai chegar um dia. Ela está fazendo a mesma evolução que a gestão da qualidade. Mas, enfim, então você tem a qualidade, mas você tem outros. Tem a questão da equipe, da abordagem da equipe. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que tem um ligando insistentemente aqui para mim. Então, tem o senso humanista, que tem as questões da equipe, de empoderamento da equipe, de de liderança responsável, coisa desse tipo. E tem o senso axiológico, que é da entrega de valor. Não apenas valor para o cliente, né? Tem 2 sensos de valor. Um é o valor do cliente e o outro é o valor ESG, vamos dizer assim, que tem a ver com responsabilidade social, sustentabilidade e coisas desse tipo. Então, todos esses 6 princípios, eles estão sustentando a gestão de projetos dentro da ótica do PMBOK hoje em dia. A qualidade é um deles. Toda essa evolução que nós falamos de qualidade para chegar no senso do princípio de gestão da qualidade, a gente poderia fazer uma analogia para princípio de gestão
de equipes, princípio de gestão de ESG, que está no axiológico, ou seja, todos esses princípios, eles vão ter um desenvolvimento que vai estar cheio de coisas. E fazer gestão de projetos significa dominar essas coisas todas. Dominar, como eu volto a dizer, não precisa ser especialista em tudo, porque é impossível. Mas tem que dominar os conceitos para que você possa gerenciar de fato, né? Ou se você está em início de carreira, é lógico, você vai pegar uma área. Tem gente que não tem planos de virar o gestor geral do projeto, né? Porque gosta da área de, sei lá, de planejamento e vai ficar como gestor de planejamento. Beleza, mas ele tem que dominar todas as técnicas de planejamento da qualidade, por exemplo, e de planejamento de equipes, e de planejamento de programas de incentivo, enfim, tudo que for relacionado a planejamento. Bom, esse é o histórico da qualidade para chegar como princípio de gestão. No segundo bloco, agora, a ideia é a gente focar um pouco em como é que fica a questão da gestão da qualidade, especificamente no desenvolvimento de projetos de engenharia. Eu queria era abrir para perguntas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar a pausa. O que que eu quero dizer com isso? Projeto ruim, empreendimento ruim. Projeto bom, empreendimento bom. Não é que o empreendimento deriva apenas da qualidade do projeto. Você pode ter um excelente projeto, uma péssima execução. Mas partindo do princípio de que o projeto é aquele coração que nós comentamos, de que é do projeto que vai sair suprimentos, é do projeto que vai sair execução de obra, é do projeto que vai sair operação. Então, é o projeto, ele é o coração de um empreendimento de construção. Então, se o projeto estiver bom, a chance do empreendimento sair bom é muito maior, né? E nós vamos ver mais para frente, qual que é a abrangência que o projeto tem que ter para isso. Só que tem uma outra coisa, uma outra afirmação. O empreendimento tem o padrão do projeto, mas o projeto tem o padrão do processo de desenvolvimento dele, né? Desconto de novo aqui para IA que escreveu o processo com S só. É, o projeto tem o padrão do processo de desenvolvimento dele, ou seja, para eu ter um bom projeto de engenharia, eu tenho que ter um bom processo de desenvolvimento para o projeto de engenharia, que é a questão da garantia da qualidade, né? Ter um bom projeto, eu vou verificar o projeto para descobrir a qualidade dele. Mas como é que eu garanto a qualidade dele? Cuidando do processo, como é na indústria. Em teoria, como é que eu cuido do processo? Do mesmo jeito que se cuida da indústria. Tem aquelas ferramentas todas, tem aqueles recursos todos para trabalhar o processo de desenvolvimento do projeto de engenharia, né? E o projeto ele entra como um input dentro do grande processo de implantação do, do empreendimento. Só que o que a gente percebe hoje é a mesma coisa que a gente percebia há mais tempo, né? Muitos problemas de projeto. A informação errada, né? Aquilo que eu falei, começou com uma premissa errada, chegou lá na frente, alguém viu que está errado, ah, muda tudo, ah, mas porque está mudando o projeto. Não, não está mudando o projeto, está corrigindo o projeto, é diferente, né? Porque se não tivesse errado lá atrás, não tinha que mudar agora. Então, informação errada, já de premissa, incompatibilidades internas, a famosa é, trabalho de compatibilização, né, as interferências que o pessoal procura com BIM hoje em dia. Existem as incompatibilidades externas. O que é que eu chamo de incompatibilidades externas? É a incoerência do projeto de engenharia com o planejamento, e projeto de engenharia com a operação, projeto de engenharia com suprimentos. Não é dentro da equipe de projeto a incompatibilidade. É do projeto com alguma coisa fora dele. Solução sem robustez é aquela solução, exemplo, projetou-se lá um depósito para um supermercado com corredores de tantos metros de largura para empilhadeira X. Aí, por algum motivo, mudou o modelo, sei lá, não sei o que, veio uma empilhadeira Y, que é 20 centímetros maior. Por conta desses 20 centímetros, ela não manobra mais ali no negócio, né? Não é só o tamanho dela, né? O raio de giração, enfim. O fato é o seguinte: projetou-se o depósito para um tipo de empilhadeira e não estudou os outros tipos. Qual que é o impacto se mudar a empilhadeira? A gestão de risco,
né? Se mudar a empilhadeira, se mudar para mineração, né? Estamos projetando aqui a oficina para os equipamentos de mina, e você tem lá D8, você tem um fora de estrada modelo tal, papapá, beleza, você dimensiona tudo. E se mudar o caminhão? Porque muda, né? Vai chegar uma hora, aumenta a produção, tem que aumentar o caminhão, etc. E o que que vai acontecer com essa oficina se aumentar o caminhão? A gestão de risco, né? Enfim, solução sem robustez. Análise de construtibilidade, que a gente já sabe que o pessoal vive falando aí, a gente ainda vê coisas que no papel é uma maravilha, na hora de construir, você não sabe como é que vai ser feito. E a logística de execução, né? Tem vários casos de problema de logística de execução. Esses dois últimos aqui é mais ou menos aquilo. Não adianta você projetar o empreendimento, você tem que projetar o empreendimento e o processo de implantação dele, o processo de execução, né? Muitas vezes o empreendimento é bonitinho, mas na hora que você pensa em como vai montar ele, porque tem que chegar tal peça, essa tal peça chega com qual tipo de caminhão, vai passar por qual estrada, né? Você tem que projetar toda a logística do empreendimento, sobretudo se for empreendimento de capital, que normalmente você está falando de peças de grande porte, coisas desse tipo. Bom, essa é a realidade dos projetos. E por que que tem acontecido isso? Por que que isso ainda acontece, né? Tem 500 mil anos que isso acontece e ainda acontece. Por quê? Porque a gente tem um erro de foco muito grande para fazer controle de qualidade de projetos, fazer gestão da qualidade de projetos. A gente foca muito no documento, né? O projetista emite o documento e a gente verifica o documento. É tarde demais verificar o documento. O que estava para ser errado já está errado. Você vai achar o erro, mas já está errado. Você não garantiu, você não preveniu. Mas eu confiro os documentos a toda etapa de projeto. Beleza, você está só reduzindo o passo do processo, mas você está conferindo no final da etapa. Ou seja, tudo que aconteceu naquela etapa corre o risco de ser perdido. Você está fazendo inspeção da qualidade, inspeção do produto, né? E por incrível que pareça, é comum a gente fazer inspeção de produto 100%, né? O projetista emitiu 300 documentos, a gente verifica os 300. É o artesão lá de antes de 1900. Ele produz 100%, verifica 100% do que é produzido. Eu não sei se vocês estão percebendo, chega a ser ridículo, né? Para quem trabalha com gestão de qualidade, você pensar em inspeção 100% chega a ser ridículo. Mas é o que a gente faz, né? O nosso sistema de gestão da qualidade do desenvolvimento de engenharia ainda está nesse nível. Bom, só que o projeto não é só a entrega dele, né? Não é só os documentos. Você tem muita coisa no projeto, você tem todo um processo de desenvolvimento, como é que esse processo se organiza. Assim como na indústria você tem processo produtivo, para chegar no documento de engenharia você também tem um processo produtivo. Acontece lá dentro da empresa de projeto, mas, mas acontece, né? Na indústria ele acontece lá na linha de produção, né? Quando eu era coordenador de projetos na Vale, eu brincava com o pessoal, falava que a minha linha de produção era o escritório de projeto. Eu vivia no escritório de projetista, mas ia lá assim com uma frequência assustadora. E o pessoal achava estranho, mas era ali que eu segurava. O nível de refúgio de documentação era muito menor do que a média, é porque eu vivia no escritório do projetista. Coisas desse tipo assim. Então, eu cuidava do processo dele. As decisões, né, as decisões do projeto são progressivas. Você toma decisões maiores, mais amplas no início e vai refinando as coisas. Então, você tem um processo de tomada de decisões ali, uma sequência correta de tomada de decisões. Você tem que estudar essa sequência e tomar conta dela. Não adianta você verificar o documento depois que a decisão já foi tomada. Você tem que verificar, para você prevenir, você tem que verificar a tomada de decisão e não o que vai constar no documento a partir dela. Você tem um comprometimento crescente, né? Quanto mais você avança no projeto, mais difícil é você voltar atrás, porque já está tudo comprometido, né? Você vai aumentando. Para quem é da área de projetos, você começa um projeto com meia dúzia de pessoas, depois de um tempo você já está com 12, depois você está com 20, depois você está com 30. Ou seja, o comprometimento de qualquer variação de processo ali, ele vai só aumentando.
É muito mais difícil você mudar um projeto nas etapas finais do que nas etapas iniciais. Ele foi feito para isso, né? Bom, a questão é essa: você tem que deslocar o olhar. Em vez de olhar para o desenho, a gente tem que olhar para as decisões que são tomadas ao longo do processo. A gente tem que cuidar do processo. Então, eu costumo dizer assim: coordenador de projeto que não conhece a equipe não está coordenando, porque ele tem que cuidar do processo, é onde o processo acontece. É igual gerente de fábrica que não vai no chão de fábrica, né? Supervisor de produção que não está lá acompanhando a linha de produção, coisa desse tipo na indústria, né? Aqui eu só coloquei aqui as etapas, né, de um modelo de organização do processo de projeto, é muito comum, só de exemplo. Bom, então nós temos duas coisas a verificar no desenvolvimento de projeto de engenharia. Nós temos o projeto propriamente dito para verificar, né, que pode ser documentos ou pode ser um modelo BIM hoje em dia, né? E aí o pessoal fala de fazer auditoria do modelo e tal, não sei o que tem essas coisas tudo. Mas isso aqui é uma parte. Isso aqui é o controle de qualidade do produto. Mas eu preciso verificar o processo. Como está organizado o processo de desenvolvimento do projeto, né? Ah, isso está dentro da empresa de projetista. Ótimo. Como está organizado dentro da empresa do projetista? Né? Isso era a primeira coisa que eu perguntava para tudo quanto é projetista que ia trabalhar. Perguntava, não, pergunto até hoje, né? Tudo quanto é projetista novo que vem trabalhar comigo, a primeira coisa que eu pergunto é como é que é o processo de trabalho dele. Eu quero entender como é que ele trabalha para ver como é que eu vou integrar ele com os outros projetistas. Eu tô cuidando é aqui, ó. O que que vai sair? Vai sair bom resultado, te garanto. Se eu cuidar aqui, o resultado aqui é. Porque aqui eu faço a garantia da qualidade. Se eu cuidar aqui, é garantido que vai sair qualidade aqui. Eu vou ter que inspecionar? Vou. Mas eu vou inspecionar por uma questão de obrigação da função, né, para confirmar de fato que a qualidade saiu conforme previsto e coisas desse tipo. Inclusive, a tendência é que eu fique com muito mais facilidade. Por que que eu não preciso fazer inspeção 100% aqui? Porque eu fiz o controle de qualidade aqui, né? Se eu fizer a garantia da qualidade, controle não, a garantia da qualidade. Se eu fizer a garantia da qualidade no processo, eu não preciso verificar 100%. Eu faço uma inspeção por amostragem, que é o que diz toda a sistemática de gestão da qualidade no mundo inteiro, né? Então, só que a gente tem que saber fazer essa garantia da qualidade, né? Cuidar da qualidade do processo. Bom, a auditoria do produto tem que ser feita, ok? Né? E como é que se faz ela? É um processo sistêmico. Você vai lá, você tem uma, uma metodologia para fazer isso. Ele é baseado em referências e em evidências, né? Em referências concretas que você pode mostrar. Tem que ser. Ele avalia atendimento a requisitos e ele busca evidências no próprio produto, né? No nosso caso, não vou falar de documentos, tá? Porque o BIM não sei se ainda é realidade para todo mundo. Você busca evidências nos próprios documentos, né? Baseado em referências, você tem muitas referências de projeto que são conhecidas no mercado. Normas ABNT, conhecido. Beleza. Agora, tem algumas referências que são do próprio proprietário, do próprio empreendedor. Se ele não avisar e não mostrar a referência, ninguém sabe que ela existe. É lógico que vai dar inconformidade. Vai dar não conforme, né? Porque ninguém nem sabia que ela existia. Aí, de repente, aparece lá. Não, mas tinha o documento tal que não foi observado. Mas ninguém falou desse documento. Esse documento não estava no contrato, não estava em nenhuma correspondência, simplesmente apareceu. Ah, não, mas ele é interno do contratante. Ótimo, então significa que a responsabilidade de comunicar ele é do contratante. Você não pode culpar o projetista por não conhecer ele. Ah, não, mas estava no contrato, sim, estava junto com outros 5.000 documentos. Isso não é estar no contrato. Aí é uma questão de qualidade de comunicação, né? Mas enfim, estou só jogando lenha na fogueira, né? Essas auditorias do produto, dos documentos, ela é feita ao longo do projeto inteirinho, do processo de desenvolvimento do projeto inteirinho. Mas ela não é feita sempre com o mesmo enfoque, não precisa, né? Porque senão é um trabalho hercúleo, né? Você tem vários níveis de auditoria que você vai
que você vai fazer e não necessariamente todos eles têm que ser feitos em todas as etapas. Todos eles podem até ser feitos em todas as etapas, mas não é necessário, né? Você agrega um custo. Você vai fazer isso onde é muito crítico, mas tem outras coisas que não são tão críticas, então você não precisa de ter todo esse controle, né? Então você pega, por exemplo, aqui, ó, a auditoria de norma, né? Que é fazer as verificações das conformidades normativas. Você não precisa fazer ela aqui no estudo de viabilidade, né? Aqui você vai fazer verificação de norma de previsão orçamentária, né? Você pode pegar lá da associação de custos, né? Da associação de engenharia de custos. Enfim, você pode pegar as normas que você quiser para fazer verificações mais gerais. Mas você não vai ficar pegando norma de concreto no estudo de viabilidade, né? Ou norma de tubulação no estudo de viabilidade. Você vai fazer isso lá no projeto legal, no anteprojeto, por ali que você vai mexer com norma. Porque ali você já está de fato dimensionando, especificando e coisas desse tipo. Então você tem restrições normativas mesmo para serem observadas. Até lá você não precisa. Você até pode, mas não precisa. Enfim, existe uma técnica para se fazer auditoria de projeto. É comum, já vi muito. Qual que é a técnica que você usa para auditar as entregas do projetista? Eu tenho uma equipe de especialistas, o projetista entrega o documento, eu entrego para o especialista dá uma olhada. Ele vai olhar, é subjetiva a análise do especialista, né? E aí eu já vi especialista que não conhecia a versão mais atual da norma. Especialista antigo que não conhecia a versão atual da norma e tinha mudado coisas. Difícil de acontecer, porque se o cara é especialista, ele conhece, mas já havia acontecer. O cara comer mosca, ele simplesmente estava acostumado com a norma antiga, achou que a norma nova não tinha mudado e meteu bronca do jeito que ele sabia fazer. E passou o problema de norma no projeto. Coisas desse tipo assim. Então, existe técnica para fazer isso, não é de qualquer jeito. Assim como existem todas aquelas técnicas para fazer gestão da qualidade. Você tem que fazer verificação de documentos com técnica. Com o BIM, né, hoje em dia o pessoal fala de auditoria de modelo, né? Só que a auditoria de modelo, ela é mais ou menos isso aqui, ó. É verificação de conteúdo. Ela não verifica conceito. Eu posso ter um modelo perfeitamente feito, uma solução muito ruim, né? A auditoria de conceito, que é a avaliação da qualidade da solução, ela não tem nada a ver com o modelo. Eu posso até usar o modelo para me ajudar a fazer ela, mas ela não é verificação de modelo, não é auditoria de modelo, BIM, né? Mas enfim, como eu disse, tem técnica. Isso aqui é uma EAPzinha dos tipos de falhas em documentos, né, para fazer a auditoria do produto. Então, eu posso ter falha de forma, falha de conteúdo, falha de norma, falha de conceito, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão a gente vai ficar aqui item por item, não faz sentido. Mas existe uma série de problemas, uma série de falhas que acontecem nos projetos que você identifica no produto, nos documentos, né? Eu esqueci de falar, gente. Aqui, ó, esse código. Vocês vão receber essa apresentação depois. Esse código, esse QR Code é para esse livro. Esse livro eu lancei no ano passado. É um livro que fala especificamente dessas auditorias. Mas você tem também que fazer verificação de outras coisas. Não basta olhar só o produto, só o produto. Por quê? Porque tem mais coisas envolvidas no processo de desenvolvimento do projeto de engenharia, né? A sequência das etapas pode estar inadequada. Como eu falei, pode ter uma incompatibilidade externa, então você tem que fazer no PMBOK eles chamam de tailoring, né? Você tem que fazer a costura do desenvolvimento da engenharia com todas as outras áreas envolvidas na implantação do empreendimento, porque eu posso ter uma engenharia perfeita sendo desenvolvida e especificando alguma coisa que o pessoal dos suprimentos já sabe que não dá para adquirir para aquela, naquela condição e tal, enfim, tem que fazer essa integração. Já vi isso demais da conta também. Muito, 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 muito. Projetista especificando coisas que na hora da obra muda, porque o construtor quis? Não, é porque a aquisição daquele item que estava especificado é tão complexa para aquele contexto onde está sendo implantada a obra que é preferível partir para outra solução. Isso é uma falha de projeto? Claro que é, né? O projetista especificou uma solução que não era viável para aquele contexto.
é uma incompatibilidade externa, né? A solução está certa, não está errada, mas para o contexto ela não era uma boa solução. Isso aqui é uma representação do ciclo de vida de implantação do empreendimento. Esses que estão coloridos aqui, ó, são etapas de projeto, de desenvolvimento de projeto. Os outros são outras coisas, né? Nesse caso aqui é para incorporação imobiliária. Esse outro aqui é o FEL, ó. A gente costuma usar muito o FEL nos projetos industriais, né? Nos projetos de capital. O FEL tem lá, mano. Tem a fase de planejamento do negócio, depois vem engenharia conceitual, básica e detalhada. E ele tem os portões dele. Acontece que o processo de desenvolvimento do projeto tem uma série de outros portões internos que vão acontecer lá dentro da empresa de projeto. Só que se eles não acontecerem, o portão, a ideia do portão não é exatamente, olha, verifica para saber se a gente vai para frente, é go no go. Se eu não fizer esses portões internos aqui, eu corro o risco de dar um gol aqui, depois chegar aqui na frente e eu falar, opa, não, errei, volta tudo. Né? Essas análises têm que ser feitas dentro da empresa de projeto. Então, como eu volto a dizer, tem a forma a mais adequada de fazer. Não tem uma forma só, não. E, aliás, você tem um método, né, para poder raciocinar, para poder montar isso, mas você tem que planejar. É um processo, você tem que planejar como vai ser feito. É a qualidade, planejar a qualidade, garantir a qualidade, controlar a qualidade, melhorar a qualidade. Então, é gestão da qualidade, não tem segredo. E no processo, eu tenho uma série de outros problemas que podem acontecer no processo. Aí eu já estou falando da garantia da qualidade, não é do controle da qualidade do produto, falando da garantia da qualidade no processo, né? Então eu tenho uma série de coisinhas. Eu posso ter falhas de planejamento do processo de desenvolvimento do projeto, eu posso ter falhas de coordenação, posso ter falhas de controle do processo, né? Eu posso ter falhas no uso de ferramentas e tecnologias, falha no uso do BIM, falha no uso do CAD, falha no uso do GED, falha no uso, depende de todas as tecnologias, falha no uso do Primavera, falha no uso, enfim. É, eu posso ter falhas na gestão de pessoas, projeto. O que que é um processo o que que é um projeto de engenharia? Desenvolver um projeto de engenharia, né? Naquela visão de processo. É pegar um conjunto de informações que entra de um lado, trabalhar ele aqui no meio e soltar outro conjunto de informações. Minha matéria-prima é informação, o meu produto é informação. Que é o mecanismo que transforma a informação? Gente. Todo o processo de desenvolvimento de projeto, ele é dependente de gente. Então, falha na gestão de pessoas vai resultar em problema no projeto. É batata. Batata. Tive que trocar um funcionário no meio do caminho. Batata. Abre o olho, ali é ponto de problema. É, Ou o cara pegou um burnout no meio do coisa, está falando hoje em dia, né? R1 está falando tudo de riscos psicossociais, né? O cara teve que pegar uma licença porque estava com burnout, né? Estava estafado, estava estressado. Pode verificar, vai dar zica. Porque se o cara teve que se afastar por causa disso e as decisões de projeto saíram da cabeça dele, é bom verificar tudo, porque ele pode ter comido uma mosca, o cara está doente, né? Coisa desse tipo. Falhas de gestão das partes interessadas, que aí é licenciamentos, a operação, o cliente, enfim, né? Coisas fora da equipe de desenvolvimento do projeto. E falhas de integração de conhecimento. Isso daqui também é crítico e é muito pouco observado. O que que eu quero dizer com falhas de integração de conhecimento? Deixa eu tentar pegar um exemplo. Tá. O engenheiro hidráulico tomou a decisão do processo de tratamento de água. Só que a especialidade dele é tubulação, não é tratamento de água. Ele estudou um pouquinho, porque é da área dele, ele é engenheiro hidráulico, e ele definiu o processo de tratamento de água. Isso é falha da integração de conhecimento. Por quê? Porque ele não é o especialista em tratamento de água. Ele pode ter decidido um processo que não é o mais adequado, ou que não é o mais barato, ou que não é o que vai dar melhor custo operacional, né? Ou melhor produtividade na operação. Enfim,
tem que agregar conhecimento. Se aquilo é um ponto crítico do projeto, eu tenho que ir atrás da agregação de conhecimento, eu tenho que garantir a integração do conhecimento necessário para desenvolver as soluções. Isso tudo é gerenciável, né? Enfim, só passando de exemplo para falar das falhas possíveis no processo de desenvolvimento de projetos. Enfim, muita coisa que acontece ao longo do processo é responsável pela qualidade que vai sair lá no produto que eu vou verificar no final. Mas se eu não tomar conta aqui, vai sair, eu vou identificar o problema lá. Então eu vou ter que voltar atrás e refazer, né? Eu volto a dizer, é o que a gente fazia lá no início do século XX, né? Refugou, beleza, volta e refaz. É retrabalho, é custo. Aqui são exemplos de coisas que são relativamente simples de serem implantadas, relativamente simples, e que costumam dar um resultado muito bom. Primeiro, requisitos claros. Existem muitos projetos em que os requisitos, o pessoal não dá atenção à documentação que registra os requisitos que têm que ser atendidos pelas soluções de projeto, né? É aquele relatório que é feito para inglês ver, né? O cara faz um relatório mais ou menos lá porque tem que entregar e ficou faltando algum detalhe, ficou faltando algum aspecto importante ou algum item que é extremamente crítico ficou diluído lá no meio das informações, não teve o destaque necessário, os requisitos não ficaram claros. Tá lá tudo naquele bolo, lá 100 páginas de documento, mas que né, é difícil de ler, é chato de ler, é ruim de ler, né? O documento é feito para comunicar, a comunicação tem que ser efetiva, ela não pode ser enfadonha. Etapas com objetivos bem definidos, isso é muito importante. Tem muita gente que faz projeto. Eu gosto de fazer essa brincadeira. No meio industrial, nem tanto, porque o pessoal não costuma usar etapa de anteprojeto. Mas eu costumo perguntar para o pessoal na área predial qual que é a diferença de um anteprojeto para um projeto básico. Aí, normalmente eles respondem classificando o anteprojeto como estudo preliminar. Aí a segunda pergunta é, tá, e se o anteprojeto é isso, qual que é a diferença dele para o estudo preliminar? Aí o cara fica numa sinuca de bico, porque antes só sobrou o estudo de viabilidade, mas estudo de viabilidade não é estudo preliminar, né? Então, assim, você entender direitinho o que que são as etapas de desenvolvimento, qual que é o objetivo que tem que ser atingido em cada uma, não sei o que, isso é fundamental. O processo tem que estar muito claro para a equipe, tem que estar bem entendido. É, Essa aqui de integração deliberada e deliberação integrada, né? Integração deliberada é a equipe decide interagir entre si, né? O cara da estrutura decidiu, ele tomou a iniciativa de procurar o cara da tubulação para discutir os insertos, ou o contrário, o cara da tubulação saiu da cadeira dele e foi lá conversar com o cara das estruturas. O cara da fundação, do dimensionamento da fundação, resolveu ir a campo acompanhar a sondagem, isso aqui. Isso é integração deliberada. O cara decide, ninguém precisa mandar. É cultural isso, né? E deliberação integrada. Isso é o seguinte: vamos tomar uma decisão, junta todo mundo numa sala e delibera. Deliberação integrada. É uma solução importante que vai afetar várias disciplinas. Junta todo mundo e toma a decisão. Ah, não, o coordenador decide. Não, o coordenador não deveria tomar nenhuma decisão no projeto. Não é o papel dele. Quem toma a decisão de projeto é projetista, é o responsável pela solução, é o cara que vai assinar a RT. O coordenador ele está ali para organizar o processo e para ajudar a equipe, mas não está ali para tomar uma decisão. Ele está ali para ajudar a tomar a decisão até, se for o caso, né? Ele é um gestor, ele não é o cara que decide, que toma a decisão técnica. Automatização de fluxos, o pessoal na indústria é comum, por causa dos JEDs e coisas desse tipo. Com BIM, isso está ficando cada vez mais comum. E a separação do produzir e verificar, isso daqui também é pouco usado. O que é isso? É quem faz o projeto não verifica o projeto, né? Eu não posso pedir o projetista para ele mesmo dar uma geral, ó, verifica a documentação antes da gente entregar para o cliente. Não é assim que faz verificação de projeto. Quem verifica tem que ser um outro cara, é outro olhar, é um auditor, né? Então, você vê que são coisas relativamente simples. Simples assim, eu vou tirar essa questão da integração deliberada e deliberação integrada, isso aqui dá trabalho, porque é cultural. Mas o resto
É bem estrutural, é coisa de implantar e fazer funcionar. Bom, muitas dessas soluções para fazer garantia da qualidade do projeto, elas são induzidas pelo método que você usa para trabalhar. Aí a gente cai naquela discussão do BIM, de organizar o processo para conseguir chegar no resultado. É mais ou menos isso mesmo, né? Você tem que organizar o seu processo, criar rituais, criar procedimentos para que você force o processo a andar na linha, né? Exemplo, eu fiz isso uma vez, para vocês verem a diferença que dá. No órgão público, projetos de rodovias, e existia muita falha de projeto, né? Os projetistas entregavam, os fiscais analisavam, fazia uns relatórios enormes, voltava para corrigir e não sei o quê, papapá, papapá, enfim. Ficava esse negócio em todas as etapas, né? Você tem lá as 3 etapas de projeto, que é o processo deles é organizado em 3 etapas. E em todas as etapas você tinha as entregas, revisava, ia, voltava, revisava de novo, ia, voltava, até aprovar, né? Às vezes ia e voltava 2, 3 vezes. Eu fui lá e falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o termo de referência para contratar. Nós vamos instituir aqui uma reunião 15 dias antes da entrega em que o projetista tem que vir para apresentar o projeto para os fiscais, o pessoal de obra, o pessoal de meio ambiente. É uma reunião, uma apresentação, um workshopzinho para apresentar o projeto. Só isso, 15 dias antes da entrega. Isso reduziu para menos da metade a quantidade de problemas dos projetos. Por quê? Porque a maioria dos problemas que apareciam nos projetos era falta de conversa, era falta de diálogo, era órgão público, tudo no papel. Documento para lá, documento para cá, cartinha para lá, cartinha para cá, não sei o quê, e o pessoal não sentava para conversar sobre o projeto. Foi só instituir uma reunião que a coisa mudou de figura. Porque na reunião é muito mais dinâmica a conversa, né? Você questiona, o cara responde ali na mesma hora, aí ele te explica assim, ah, tá, então eu entendi. Você ia questionar isso no papel, ia para lá, ia ficar 15 dias lá, voltar, você ia questionar de novo, ia de novo, não sei o quê. Resolveu ali, com 5 minutos, resolveu uma coisa que ia demorar mais de 30 dias. Coisas desse tipo, assim, reuniões estruturadas. Bom, e aí a coordenação do PDP, o PDP é o processo de desenvolvimento do projeto, como catalisador, é aquilo que eu falei. Você não pode esperar da coordenação que ela dê solução para as coisas. A solução é dos projetistas, eles é que têm que correr atrás, né? O que o coordenador tem que fazer é ajudar, orientar, pressionar, enfim, o coordenador ele está ali para catalisar, ele está ali para empurrar a equipe para fazer a coisa acontecer e para dar condições para ela, né? Mas ele, teoricamente, um coordenador que faz o trabalho bem feito, ele não precisa tomar decisão nenhuma no projeto. Teoricamente, né? Na prática, a gente sabe que a coisa não funciona tão perfeitinha assim. A auditoria de processo, também, se você planeja o processo, você tem que verificar se ele está acontecendo conforme o planejado, né? Se as decisões estão sendo tomadas, se a qualidade das decisões está atendendo. Enfim, você tem também um controle de qualidade para ser feito no processo, como é feito na indústria, né? Você tem que atuar preventivamente, reduzir a variabilidade. Você vê que é o mesmo conceito que a gente estava falando lá na indústria, que é reduzir variabilidade, aumentar a robustez da solução, diminuir dependências do indivíduo, né, para que o processo funcione independente das pessoas e coisas desse tipo assim. É fazer gestão da qualidade. Isso aqui é robustez de processo. E por fim vem o BIM, né? O BIM ele vem como um paradigma novo, muda tudo. Mas se você parar para pensar friamente, é aquilo que eu falei. O que que é um processo de projeto? É você pegar a informação de um lado, trabalhar ela e soltar a informação do outro. O BIM, ele é basicamente um sistema de tratamento de informações, com todos os recursos dele, é tridimensional, carrega assim, tem norma, tem isso aqui, tem toda a complexidade dele, mas em essência ele é um processo de tratamento de informações. Então, teoricamente, ele foi feito para fazer esse trem funcionar. Só que sozinho não adianta eu ter todos os softwares, ter meia dúzia de pessoas que conhecem. Aí vem aquela questão da, não tem cultura para implantar o BIM. Mas não tem mesmo. Nós estamos fazendo inspeção 100%. Ué. Nós estamos lá no início do século. Como é que a gente vai implantar uma ferramenta tão sofisticada dessa e achar que vai funcionar?
né? Eu sou muito cético em relação aos resultados que o BIM pode produzir. Não que ele não produza, tanto é que está cheio de gente por aí fazendo um trabalho muito bom. Mas, no geral do mercado, o BIM ele trouxe um outro nível de complexidade para resolver um processo que continua caótico, que continua sem cultura, que continua problemático. Então, não é ele que vai salvar a nossa lavoura, mas ele pode ajudar muito, sem dúvida, né? Só que simplesmente implantar BIM, né? Se você me perguntar, implantar BIM é a solução para resolver os projetos de engenharia? Não, eu não acho que seja. Pode ajudar? Claro que pode. Mas vai resolver? Não, sozinho não. Pelo contrário, corre o risco dele transformar o negócio numa complexidade maior ainda, né? Tem que ser um processo muito bem cuidado. Não é à toa que vários processos de implantação em BIM, implantação de BIM falham em várias empresas, né? Porque não é uma coisa tão simples de fazer. Você tem que entender o processo como um todo. Mas, enfim, é, o, o BIM é necessário? Sim, sem dúvida. Mas antes dele, tem dever de casa para fazer, né? Pode ser feito simultaneamente, mas o fato é que não adianta implantar BIM e não fazer o dever de casa. Bom, tá aqui, resumo da ópera, né? A gente tem que trabalhar a garantia da qualidade do processo, do projeto de engenharia, cuidando do processo de desenvolvimento do projeto. O controle de qualidade é cuidando do produto mesmo, seja ele documento, seja ele modelo BIM, né? E um processo de desenvolvimento de engenharia maduro tem que fazer as duas coisas. Assim como uma indústria madura tem um sistema que garante a qualidade do que ela produz, né? Porque garante o processo, né? Tem certificação ISO, né? No caso lá da indústria. Faria sentido falar de certificação ISO também para desenvolvimento de projeto, mas nós estamos muito longe disso. E como mensagem final, é isso daí, ó. A obra, a qualidade da obra começa antes do primeiro desenho, porque começa planejando como vai ser feito o projeto, né? Se eu não tiver um processo de desenvolvimento do projeto bem planejado, eu não vou conseguir garantir o meu produto. E vocês lembram lá do primeiro slide, né? A obra tem a qualidade do projeto. Se eu não tenho como garantir a qualidade do projeto, eu não tenho como garantir a qualidade da obra. E auditar o processo de desenvolvimento de projetos não é uma solução de engenharia, ou seja, isso é outra coisa que eu falo. Nossa, terminar a palestra com essa fala vai ser muito ruim, mas eu vou terminar. Qual que é o grande problema do desenvolvimento dos processos de engenharia na minha ótica hoje em dia? Os engenheiros. Tem engenheiro demais, está faltando gestão. Não tem coordenador, não tem gente para gerenciar o processo. Está cheio de técnicos competentíssimos trabalhando do jeito que ele acha que tem que trabalhar, porque não tem processo bem definido. Ou seja, se eu não tenho garantia de processo, como é que eu vou garantir a qualidade? Mesmo tendo uma equipe excepcional. É claro que se eu pegar, não, eu tenho um problema de estrutura para resolver naquela instalação industrial ali. Eu vou pegar um especialista de estrutura, mas é uma questão técnica, né? Essencialmente técnico, 90% técnico, 10% de gestão. Aí o cara vai lá e vai resolver. Agora, se eu tenho que desenvolver toda uma solução complexa para um problema complexo, etc., aí eu preciso de processo. Quem organiza esse processo é gestor, não é engenheiro. É claro que se for um gestor, tem que ser um gestor que entende de engenharia, mas o perfil do cara é de gestor, não é de engenheiro. Então você pode pegar, às vezes, o cara tecnicamente mais preparado do mundo, ele não vai conseguir montar o processo. Porque para montar processo você tem que entender de processo, de gestão de processo, de gestão da qualidade do processo, de gestão de recursos humanos, de gestão. É isso, porque é basicamente isso que você vai trabalhar, né? O gestor trabalha isso. A solução técnica os projetistas vão falar para dar. Mas é isso, gente. Estou aí aberto a perguntas. De vez em quando eu chuto as canelas, mas é de propósito, tá? É para fazer o povo pensar de engenharia. Embora ele seja um livro de 2015, se eu fosse escrever hoje, eu já mudaria algumas coisas, mas ainda eu considero uma boa referência. Inclusive, está lá o livro de auditoria de projeto também. Mais perguntas? Se não tiver, então, espera só. Aí a gente pode, de repente, passar a régua aí. O que é que você me diz, Matheus?
Os últimos lançamentos que eu fiz foram agora em fevereiro de 2026, o site com certeza está com o que tem de mais atualizado. Eu não tenho nada na manga aqui. Ah, inclusive no blog, no site, tem um artigo que é basicamente essa palestra aqui, a primeira parte dela, né, o bloco um. Eu transformei ele num artigo também, botei lá no blog. Como vocês vão receber o material, eu vou mandar para o professor Ricardo depois. Aí vocês têm tanto os slides quanto o artigo lá. O artigo é como se fosse o texto, né? Valeu, Fabiano. Bom, pessoal, se não tiverem mais perguntas, acho que era o recado que eu tinha para dar aí. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Como eu falei, eu gosto de dar umas cutucadas assim, eu critico o pessoal, mas eu falo que assim, roupa suja a gente lava em casa. Como eu sou engenheiro também, então eu me sinto à vontade para criticar a engenharia. O ruim é quando você tem que criticar a área dos outros.